Vamos falar de orquídea? Olá, eu sou o William Gigo e esse é o nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Hoje nós vamos falar sobre as características da orquídea. A planta é constituída por raiz, caule, folhas e flor. William, não tem necessidade de você fazer esse tipo de comentário conosco. A gente sabe exatamente o que é, mas esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é nós entendermos exatamente para que serve cada uma dessas características. O primeiro ponto mais importante de toda a orquídea chama-se raiz. Uma planta bem enraizada significa uma planta que vai florir. Nunca se esqueça disso. Se a sua planta está bamba, ela está solta no vaso, ou ela não está muito fixa num tronco, ou seja ele numa árvore, significa que ela não vai florir. Então, o ponto mais importante que você não precisa, que você não pode se esquecer, é que você tem que ter uma planta muito bem enraizada. Esse é o nosso primeiro ponto. Agora, a pergunta é, onde que eu vou colocar a nossa planta? Isso não importa. Você precisa se lembrar que as nossas orquídeas são epífitas. O que significa isso? Elas têm origem grudadas em árvores. Então, isso significa que ela tem que se afixar em algum lugar para ela conseguir se desenvolver. Existem orquídeas que são fixadas em árvores, como o que a maioria das pessoas pedem para vocês fazerem. Vejam que vocês têm alguns exemplos atrás de mim. Todas as orquídeas podem ser afixadas em árvores, todas elas, independente da espécie, do tipo de enraizamento, todas elas gostam de árvores. Todas elas gostam de troncos, então por isso que às vezes eu ando nas ruas, vejo algumas árvores que foram cortadas, eu já pego alguns troncos para mim. Por quê? Porque elas adoram fixar nesses tipos de regiões. Mas não significa que eu não posso colocá-las em vasos de plástico, não significa que eu não posso colocá-las em vasos de barro. Existem alguns tipos de vasos que são feitos também de madeira. Aqui nós temos de tudo, viu? Temos araras, temos passarinhos de tudo quanto é espécie, então, de vez em quando, nós vamos ter alguns barulhos aqui, tá bom? Bom, isso significa que, necessariamente, o primeiro ponto que eu preciso me preocupar para eu ter um bom cultivo de orquídea é saber exatamente quais são as condições que eu vou dar para ela enraizar. Se essas raízes morrerem, se ela não conseguir bem enraizar, você vai matar a planta, infelizmente. Tá bom? Agora, quando nós damos condições para a planta se enraizar, nós precisamos fixar ela. Então, ela precisa se sentir segura. Então, muitas vezes, o ponto de enraizamento, isto é, o ponto de fixação que nós vamos usar na nossa orquídea, é justamente a sua haste. Muitas dessas hastes são hastes que já estão mortas. São hastes que nós vamos utilizar para a fixação da planta. Agora, não se esqueça, elas são seres vivos. Elas precisam de nutrientes para ela sobreviver. Então, por essas hastes é que vai fluir esses nutrientes. Então, toda vez que nós fizermos a fixação, muitas vezes a gente usa a parte da haste que já está seca, justamente para evitar esse tipo de problema. Uma vez fixadas as raízes, uma vez as hastes estando bem desenvolvidas, o que ela vai fazer? Ela vai começar a dar folhas. Essas folhas, elas vão ficar bem verdinhas, por quê? Porque elas querem realizar, como qualquer planta, um processo de fotossíntese. E para ela desenvolver essa fotossíntese, ela precisa virar para a luz. Então, é sempre ideal que você deixe a sua orquídea virada para a luz. Precisa ser virada direto para o sol, William? Não. Aí não. Aí nós teremos um vídeo que nós vamos explicar para vocês ainda como colocar essas orquídeas e que jeito que eu vou protegê-las. Por quê? Existem algumas que adoram o sol. Existem outras que não. Tem outras que são muito sensíveis. As suas folhas não conseguem resistir. Elas acabam morrendo. Tá bom? Então, nós vamos dar condições para essas orquídeas conseguirem se desenvolver. Uma vez
ela fazendo fotossíntese, significa que ela sempre vai virar em direção ao sol. Isso significa que se você tem orquídeas numa determinada posição e você quer que aquilo se propague, que aquilo se desenvolva, que ela dê mais hastes, vira ela contrária ao sol, você vai ver que ela vai desenvolver, ou as hastes vão virar para o sol, ou ela vai desenvolver em direção ao sol. Esse é sempre o objetivo dela, é ter condições dela realizar a fotossíntese. Uma vez desenvolvidas as folhas, aí sim ela vai começar a pensar nas flores, tá bom? Aí, para saírem flores, existem orquídeas de várias maneiras. Existem orquídeas que as flores vão sair na sua base, muito próximas das raízes. Existem orquídeas que vão dar nas hastes, e existem orquídeas que vão sair pela própria folha. Na base da folha, ela vai desenvolver a flor. Existem orquídeas de tudo quanto é jeito. Então, dependendo das quais você está cultivando, elas terão maneiras diferentes de floração. E você tem que dar condições para ela. Algumas situações acontecem durante esse processo. Algumas vezes, para ela conseguir fazer o processo de floração, ela vai perder todas as folhas. Nossa, minha orquídea morreu. Não, de jeito nenhum. O que aconteceu? Ela vai perder as folhas, vão nascer pequenos bulbos, e você vai ver que naquele bulbo é que ela vai desenvolver a floração. Depois que essas flores morrerem, aí sim nós vamos ver o que fazer com essa haste. Eu vou cortar e vou jogar fora? Não necessariamente, porque você precisa lembrar que aquela haste está lotada de nutrientes, nutrientes que muitas vezes você produziu, que você jogou nela, ou ela mesmo desenvolveu. Então, ela precisa dessa haste para sua manutenção. Muitas vezes ela usa uma haste para desenvolvimento de uma haste nova. Eu vou mostrar orquídeas que fazem isso para vocês depois. Isso é, a haste seca todinha para que uma nova haste nasça no lugar. Aí sim, essas orquídeas a gente vai cortar essas hastes. Por quê? Porque a gente tem que pensar que ela está levando os nutrientes ali. Então, se a gente tirar essa haste que está seca, muito bem, ela vai falar assim, então eu vou conduzir esse nutriente para um outro lugar, tá bom? Agora, veja bem, não se esqueça que isso é um ser vivo, tá bom? Então, toda vez que você for fazer alguma coisa com orquídea, bata um papo com ela, faça um negócio com ela. Fala assim, meu amor da minha vida, eu vou cortar aqui uma hastezinha sua, vou arrancar uma folha sua que já está amarelinha, que está morrendo, vou tirar de você algumas raízes que estão secas. Ah, William, algumas raízes secam, sim. Veja, por exemplo, essa orquídea minha aqui, ó, que também é um dendróbio. Você falou para nós que não ia mexer com o nome, né? Realmente. De vez em quando, alguns nominhos eu sei, mas a grande maioria eu não sei nada, não, viu? Então, aí, ó, o que aconteceu? Essa nossa orquídea, o que ela fez? Ela criou raízes para tentar se afixar num novo lugar. Eu não dei condições para ela se afixar nesse lugar. O que aconteceu com essas raízes? Elas morreram, elas secaram. Mas ela é um ser vivo. E se ela é um ser vivo, o que ela continua fazendo ainda? Ela continua mandando nutrientes, mesmo aquilo ali estando seco. Então, lá na basezinha dela, ela continua passando por ali e falando assim, deixa eu mandar um nutrientezinho aqui para essa região. Mas esse nutriente não está chegando, porque aquela folha, aquela raiz, ela está seca. Então, o que nós precisamos fazer? Cortar. Opa, calma. Não vai lá na cozinha pegar aquela tesoura que você usa para cortar alimentos, vir cá cortar essas raízes, não. Não faça esse tipo de coisa, tá bom? Você vai pegar uma tesoura ou você vai comprar uma tesoura especializada nas lojas que vendem produtos agrícolas e vai vir aqui e vai cortar. Mas, para cortar, precisa ter muito cuidado, porque essa nossa tesoura, ela carrega com ela um monte de coisa. Traz sujeira, traz pragas, traz problemas para a sua orquídea. Mas eu cortei ali uma folha, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque você não está vendo. Mas, com certeza, ela pode trazer doenças para a sua orquídea. Mas está tudo seco, não tem importância, mas está em contato. Então, a possibilidade dela transmitir uma doença é muito grande.
Então, você vai pegar essa tesoura, eu vou ensinar ainda em alguns vídeos mais para frente, nós vamos limpar essa tesoura direitinho, o ideal é até pôr ela no fogo para descontaminar, para você matar tudo quanto é coisa ruim e não trazer a doença para ela. Não é porque você cortou uma orquídea que é exatamente igual que você não transferiu uma doença de uma para outra. Quantas vezes acontece, o pessoal liga e fala assim para mim, Gigo, a minha orquídea, nossa, cara, morreu uma, morreu todas as outras. Provavelmente porque você deixou elas se contaminarem. Passou uma doença para outra. Muito cuidado com isso. Eu já contei em vídeos anteriores que as orquídeas gostam muito dos vizinhos, né? Ela precisa saber quem são os vizinhos que estão do lado dela. Ela bater um papo, trocar figurinha, e aí na hora de trocar essas figurinhas também pode ser que ela troque doenças, tá bom? Troquem fungos, troquem alguma coisa que traga uma coisa ruim para ela e ela acaba morrendo, tá bom? Então, nós vamos aprender certinho como cortar, né? Simplesmente vir cá, meter a faca, pegar a tesoura lá e sair cortando, não, tá? A gente vai aprender direitinho, você já vai providenciar aí uma tesoura só para mexer com orquídeas. Não usa a mesma tesoura para fazer outras coisas. Não usa a mesma tesoura para cortar o tipo de planta. Ah, eu uso a minha tesoura para cortar todas as minhas samambaias, então eu vou ali cortar minhas orquídeas também. Não faça esse tipo de coisa. As pragas que estão numa determinada planta, que muitas vezes não estão causando nenhum tipo de problema para ela, pode trazer um problema para a sua orquídea. É isso que você quer? Você quer que a sua planta morra? Então, não faz esse tipo de coisa. Do mesmo jeito, ao contrário. Não significa que o que você utiliza para cortar as orquídeas é a mesma tesoura que você deve utilizar para cortar a samambaia ou um outro tipo de planta. Ah, eu tenho ali uma salsinha, uma cebolinha. Ah, pega essa tesoura aí mesmo que eu corto as orquídeas, deixa eu ir ali cortar. Você sabe muito bem que essas plantas que a gente utiliza, que a gente cultiva em casa para fazer uma série de coisas para a nossa alimentação, como salsinha, cebolinha, né? Esses tipos de plantas, elas têm uma certa acidez, né? Ela tem um caráter diferente. Então, significa que quando você pega a tesoura e leva e corta depois a sua orquídea, você vai levar isso para ela também, tá? Ela vai se sensibilizar com isso tudo. E aí, consequentemente, você pode levá-la à morte, tá bom? Então, o primeiro cuidado que nós precisamos para conseguir fazer o cultivo das orquídeas é nós nos preocuparmos com as suas características. Nos lembrarmos que ela tem uma raiz, ela tem uma haste, ela tem um bulbo, ela tem uma folha e ela tem uma flor, né? Então, consequentemente, desta maneira, você consegue fazer com que ela fique bonitinha, que ela vai curtindo com você. Opa, não esquece aí não, hein? Por falar em curtir, não esquece de curtir aí o nosso vídeo, dá um joinha aí para nós, não esqueça de se inscrever, não esqueça de apertar o sininho, tá? Para que você seja notificado, porque toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, sempre nós vamos publicar um vídeo novo para que você possa aprender direitinho como cultivar as nossas amigas, conversando com ela, batendo um papo com ela, para que ela possa te entender e ela possa te trazer flores maravilhosas, como é o que você quer. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.